E se a liberdade começasse numa noite em que ninguém queria respirar alto demais? E se a esperança tivesse o peso de uma porta fechada, marcada às pressas, enquanto o mundo lá fora parecia segurar o fôlego? E se a saída, tão desejada, viesse com pressa e com um mar adiante? Quem dá o primeiro passo quando a escuridão ainda está viva e o medo parece conhecer o seu nome? O Egito não era apenas um lugar. Era uma ordem antiga, pesada, feita de pedra, de rituais e de silêncio obediente. Colunas altas sustentavam tetos pintados, e corredores longos guardavam o eco de decisões que não precisavam explicar a si mesmas. Lá fora, o vento quente varria as ruas estreitas, levantando poeira fina que grudava na pele. O rio corria como se sempre tivesse corrido, indiferente às lágrimas, aos gritos, às promessas e às ameaças. Mas naquela semana, até a indiferença parecia quebrada. Havia uma inquietação no ar, como se o próprio chão esperasse o impacto. Do outro lado do poder, nas casas simples dos hebreus, a noite tinha outro som. O som de passos contidos, de vozes baixas, de crianças sendo puxadas para perto, e de mãos tremendo enquanto tentavam obedecer a cada detalhe. Moisés não havia trazido um discurso bonito. Ele havia trazido uma palavra pesada. Uma instrução que parecia pequena demais para o tamanho do que estava por vir. Um cordeiro, sangue nas ombreiras e na verga da porta, pão sem fermento, ervas amargas, sandálias nos pés, cajado na mão. Comer com pressa, estar pronto. Não era uma celebração leve, era um limiar. A chama das lamparinas desenhava sombras nas paredes de barro. O cheiro de carne assada se misturava ao gosto seco das ervas. O pão, sem o conforto do fermento, era simples e duro, como se a própria comida dissesse: não há tempo. E havia o sinal na porta, vermelho escuro contra a madeira, um traço de obediência e de vulnerabilidade, como se cada casa confessasse: não somos fortes, precisamos ser poupados. Moisés caminhava entre o povo com o rosto marcado por muitas noites. Seus olhos pareciam carregar um cansaço antigo e, ao mesmo tempo, uma firmeza que não vinha de coragem humana. Arão, ao lado dele, falava onde a voz de Moisés já não se gastava com explicações longas. A ordem era clara. Ninguém sairia de casa até o amanhecer. Lá fora, o Egito seguiria respirando sua arrogância, até o momento em que não conseguiria mais. E então a noite caiu mais fundo. Não houve trombetas anunciando o instante. Não houve aviso nas esquinas. Apenas um peso invisível atravessando o país, casa por casa, quarto por quarto. De repente, o silêncio se rompeu. Primeiro, um grito distante. Depois outro. E outro. Como ondas que começam pequenas e, sem pedir licença, viram um mar de lamento. O som corria pelas ruas, subia pelas paredes, entrava por janelas fechadas. Os egípcios acordavam com o coração disparado, como se tivessem sido arrancados de um sonho por uma mão violenta. Havia confusão, correria, lamparinas acesas às pressas. E logo o motivo se espalhava como uma praga invisível. O primogênito, morto. O filho que carregava nome, futuro e continuidade. O herdeiro do homem comum e do homem poderoso. E até nas casas onde havia servos e nas casas onde havia coroas, a perda tinha o mesmo som, um vazio que não se negocia. No palácio, a pedra não conseguiu segurar o desespero. O faraó, acostumado a comandar com um gesto, descobriu naquela madrugada que existe um tipo de sentença que não se curva. O que antes era endurecimento, agora era ruína. E uma ordem, finalmente, saiu da boca do rei, não com majestade, mas com urgência. Que Moisés e Arão fossem chamados. Que o povo fosse embora. Levem suas ovelhas, levem seus bois, e vão. E numa frase que parecia menos política e mais rendida, o rei ainda pediu: e abençoai-me também. A notícia atravessou as casas hebreias como fogo em palha seca.
Era agora. Era o instante que havia sido prometido e temido. E a libertação não veio como uma caminhada tranquila sob sol bonito. Ela veio com pressa, com mãos apressadas amarrando trouxas, com massa ainda sem fermentar, virando pão no calor do caminho. Veio com olhos vermelhos de sono e ansiedade. Veio com famílias inteiras tentando não se perder umas das outras na escuridão. Os egípcios, feridos pela própria dor, pressionavam para que fossem embora logo, para que não morramos todos. E naquela estranha mistura de medo e impulso, os hebreus receberam objetos de prata, de ouro, roupas. Não como prêmio fácil, mas como um sinal de que a estrutura do Egito estava naquele momento rachada até o núcleo. O povo saiu, não em filas perfeitas, mas como uma multidão que aprendeu a sobreviver em silêncio e agora precisava aprender a caminhar em liberdade. 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, e uma grande mistura de gente e rebanhos numerosos. Uma massa humana atravessando a noite como um rio que finalmente encontra uma fenda na rocha. Eles partiram de Ramessés para Sucote. A terra mudava sob os pés. A paisagem, antes marcada por casas e campos conhecidos, começou a se abrir em espaço, em estradas de poeira, em horizontes longos. O ar parecia mais frio longe das paredes egípcias, mas não era paz. Era o tipo de ar que anuncia um desconhecido enorme. E Deus não os conduziu pelo caminho mais curto, o caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto. Havia uma razão que o povo ainda não compreendia por completo. O coração humano é rápido para desejar liberdade, mas também é rápido para voltar quando vê guerra. Então o caminho foi outro, um caminho mais longo, um caminho de deserto. E mesmo assim, não era um abandono. Havia um sinal. Durante o dia, uma coluna de nuvem ia adiante, como uma presença que desenhava direção no céu. À noite, uma coluna de fogo. Não era apenas luz, era companhia. Não era apenas um fenômeno, era não estão sozinhos. Moisés carregava consigo algo que parecia pequeno diante daquela multidão, e ao mesmo tempo, carregava o peso de uma promessa antiga, os ossos de José. O homem que um dia havia salvado seus irmãos da fome e que, ao morrer, havia pedido que não o deixassem para sempre no Egito. Era como se, naquela saída, o passado inteiro caminhasse junto. Não como nostalgia, mas como continuidade. A história não estava sendo inventada ali. Estava sendo cumprida, passo por passo, com areia grudando nos pés. O povo acampou e partiu. Acampou e partiu. Etã. E então uma ordem inesperada. Voltar e acampar diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Para quem olha com lógica de fuga, aquilo parecia um erro, parecia um beco. Montanhas de um lado, água do outro, e atrás, o país do qual tinham saído. E foi exatamente nesse ponto que o medo ganhou forma outra vez. No Egito, a notícia chegou ao palácio como um golpe tardio. O povo fugiu. A palavra fugiu queimou os ouvidos dos conselheiros, como se tudo o que havia acontecido naquela noite tivesse sido uma humilhação que agora exigia resposta. O coração do faraó mudou. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque o orgulho ainda estava vivo. E orgulho ferido é perigoso. Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Então ele mandou preparar o carro de guerra, chamou seu povo, e juntou força, 600 carros escolhidos e outros carros do Egito, com capitães sobre todos. Cavalos reluzindo sob o sol, rodas engraxadas, couro esticado, armas prontas. A poeira levantava antes mesmo de o exército ser visto, como um anúncio de tempestade em terra seca. O Egito voltou a ser Egito, máquina, aço, ameaça. Enquanto isso, no acampamento hebreu, o dia tinha um brilho duro. O mar estava à frente, grande demais, silencioso demais. E quando alguém subiu num ponto mais alto e olhou para trás, viu o que não queria ver, a poeira no horizonte crescendo, e nela o brilho de metal e o desenho de carros. O pânico correu mais rápido do que qualquer mensageiro. As pessoas começaram a gritar. Não era um grito só. Eram muitos gritos, misturados.
Alguns chamavam os filhos, outros chamavam o nome do marido, outros chamavam por nada. Só gritavam porque o corpo não achava outra forma de dizer, não dá. E então vieram as palavras que sempre aparecem quando o medo encontra um passado conhecido. Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Que é isto que nos fizeste, fazendo-nos sair do Egito? Não te dissemos, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés ouviu, e não respondeu com ofensa. Ele respondeu com uma firmeza que parecia emprestada de um lugar mais alto do que sua própria emoção. Sua voz atravessou o tumulto como uma linha reta. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas dizer, aquietai-vos, a uma multidão encurralada, é como pedir silêncio ao vento. O medo não obedece fácil. Ele precisa ver. Ele precisa tocar um sinal. E naquele ponto exato, como se o céu respondesse ao desespero, a coluna de nuvem que ia diante do povo se moveu. Ela saiu da frente e foi para trás. Ficou entre o acampamento de Israel e o exército do Egito. Para um lado era luz, para o outro era escuridão. Uma barreira viva, um limite que não era feito de pedra, mas de presença. A noite caiu novamente, e o brilho dos carros egípcios não avançou como queria. Havia uma sombra que os segurava. Então veio a ordem para Moisés, que levantasse o seu bordão, estendesse a mão sobre o mar e o dividisse. O impossível foi dito com a mesma simplicidade de quem manda abrir uma porta. Moisés caminhou até a beira. A areia era úmida e o vento trazia sal. O mar não parecia um inimigo, parecia uma muralha. Escuro, pesado, indiferente. Moisés ergueu o cajado e estendeu a mão. O vento começou. Não como brisa agradável, mas como um sopro forte, insistente, que empurrava o ar e fazia a areia dançar em redemoinhos. Um vento oriental, contínuo, que parecia puxar o mar pela força da persistência. A água começou a se mover de um jeito que ninguém tinha visto. Primeiro recuou, como se respirasse para trás. Depois se abriu, como se uma mão invisível puxasse suas bordas. E, diante dos olhos arregalados, surgiu um caminho. Terra seca no meio do mar. As águas ficaram como muros à direita e à esquerda. Não um lago raso. Não um truque. Um corredor de impossibilidade, com paredes líquidas tremendo, refletindo luz e sombra, e um chão que sustentava passos humanos. Por um instante, ninguém se mexeu. A liberdade estava ali, aberta, e ainda assim parecia perigosa, demais para ser real. A fé muitas vezes não é falta de medo, é atravessar com medo mesmo. E então, alguém deu o primeiro passo, depois outro, depois muitos. O povo entrou no caminho, e o som mudou. Não havia mais apenas gritos, havia passos em terra exposta, o barulho de cargas, o choro contido de crianças, o mugido de animais e, acima disso, o rugido do vento. A luz da coluna de fogo desenhava o corredor com um brilho estranho, fazendo as paredes de água parecerem vivas, como se o mar observasse a passagem. E as pessoas, ao caminhar, não tinham tempo para longas frases. O coração batia rápido, a garganta secava, a mente alternava entre corre e não olhe para trás. Mas olhar para trás era inevitável. Longe, do lado egípcio, o exército finalmente avançou. Viu o caminho, viu o que parecia impossível, e ainda assim escolheu entrar. Porque o orgulho costuma entrar em lugares onde a sabedoria não pisa. Os carros desceram, as rodas rangendo, os cavalos inquietos, os homens gritando ordens. A poeira agora era umidade. O chão era estranho sob as rodas.
e eles avançaram para dentro do corredor. O povo de Israel continuava atravessando. A passagem era longa. Não era uma rua curta. Era uma travessia que exigia fôlego e persistência. E no meio do caminho, o som dos carros egípcios ecoava, ameaçando preencher cada espaço. Então, perto da vigília da manhã, a presença do Senhor olhou para o acampamento dos egípcios, na coluna de fogo e na nuvem, e os perturbou. O caos entrou na ordem do Egito. As rodas dos carros começaram a se soltar, a travar, a rodar mal. O avanço ficou pesado, como se o próprio chão resistisse. O pânico, que antes estava com os hebreus, começou a aparecer nos rostos egípcios. E uma frase, dita no meio do tumulto, soou como reconhecimento tardio. Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mas já era tarde para a fuga fácil. Do lado oposto, os israelitas se aproximavam da margem. O caminho começava a se estreitar no coração deles, não em distância, mas em tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. E então, quando o último trecho da multidão se apressava, a ordem veio novamente: que Moisés estendesse a mão sobre o mar, para que as águas voltassem sobre os egípcios, sobre os seus carros e seus cavaleiros. Moisés, com o rosto marcado pelo vento e pelos anos, levantou o braço mais uma vez, não com raiva humana, não com prazer, mas com a solenidade de quem sabe que está vendo um julgamento que não pertence a ele. O vento cessou, e o mar, que estava retido como por um limite invisível, voltou. As paredes de água caíram com um som que ninguém esquece. Um estrondo que não era apenas barulho, era fim. O corredor desapareceu. Carros, cavalos, homens, metal, orgulho, tudo foi engolido. A água cobriu a força do Egito. E, quando o sol começou a nascer, a superfície do mar já não mostrava caminho algum. Mostrava apenas ondas e o brilho frio do que flutua depois de uma batalha. Do lado do deserto, o povo ficou parado, olhando. O peito subia e descia como se não acreditasse que ainda tinha ar. Alguns caíram de joelhos. Outros abraçaram os filhos com força. O medo, que antes era faca no pescoço, agora era assombro no coração. Não era alegria vazia, era reverência. Era o tipo de silêncio que acontece quando alguém percebe que atravessou algo que não tinha como atravessar. E quando o povo viu os egípcios mortos na praia, viu o grande poder que o Senhor exercitara contra o Egito. Então temeu ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. A liberdade tinha um preço, e aquela manhã provava duas coisas ao mesmo tempo. O passado pode perseguir com força, mas há um limite que nem carros nem coroas atravessam quando a história é arrancada das mãos do opressor. E para aqueles que tinham vivido como servos, a primeira lição do caminho não foi conforto, foi confiança. A confiança difícil que nasce não porque o deserto ficou fácil, mas porque o impossível, uma vez, se abriu diante deles como um caminho no meio do mar.